Um bom dia a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse momento. Primeiramente, nós agradecemos ao nosso amigo, trabalhador aqui da casa, o Ailton, pela preparação do ambiente, como sempre, as melodias do teclado, sempre tocando o nosso íntimo, preparando a nossa mente, nosso coração para a mensagem evangélica. E nessa manhã nós temos conosco o nosso irmão de Taquaritinga, Ivanildo Medeiros de Araújo, espírita, escritor, e apresentará para nós o tema da palestra Assim Somos Nós. Então, desde já nós agradecemos a você, Ailton, desejamos que os amigos espirituais possam envolvê-lo, Evanildo Ailton, desculpa. Então, Evanildo, a gente te agradece desde já e esperamos desfrutar da sua mensagem nessa manhã e convidamos a todos nesse momento, então, a serenar os corações e a mente, a fim de que a palavra do Evangelho, através da inspiração do nosso irmão, possa tocar o nosso íntimo e assim nos tornarmos capazes de compreender um pouco mais a respeito das leis divinas, essa que devemos sempre levar em consideração pela sua importância e também pela transformação que proporciona o Espírito. Agradecemos, Senhor, por mais esta manhã estarmos aqui reunidos e pedimos a sua bênção e que todos nós, desde que chegamos aqui, já somos assistidos, possamos desfrutar desse momento de confraternização e assim saímos daqui de uma forma bem melhor do que chegamos. Pai nosso que és do céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, como também em todos os círculos espirituais. O pão do dia que merecemos hoje, dai-nos, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, na medida que perdoamos os nossos ofensores. E não permita que nos percamos em nossas provações, mas é dessa forma que nos livramos de todo mal, que assim seja. Passamos a palavra então para o nosso irmão, por favor. Sinta-se à vontade, João. Bom dia, pessoal. Vocês nos incomodam se eu entrar um pouquinho na vida de vocês, né? Que eu entrando na de vocês, eu vou estar entrando na minha também, viu? Porque esse tema, assim somos nós, é todos nós. Como somos, por que somos assim? A nossa história é muito longa, vem de muito longe. E nós acumulamos durante muitos séculos todas essas experiências que hoje nós passamos por elas e que vivenciamos. O assim somos nós é porque muitas vezes as nossas situações, nós, por não estarmos ainda preparados, apesar de toda essa experiência já vivida há séculos, ainda não estamos preparados para enfrentar determinadas situações e viver essas situações com aceitação, que é o mais difícil, né? E nós, ao nos depararmos com determinados erros, nós não queremos assumir, né? Nós procuramos sempre projetar no outro. Não fui eu que errei. Fulano que me atrapalhou. Não é verdade? Nenhum de nós.
quer assumir o seu erro. O que seria muito importante para nós mesmos. O que seria ser honestos conosco mesmo. Isso nos faria muito bem. E é devido a essa desonestidade para conosco mesmo que nós criamos dentro de nós todos esses problemas que hoje nós sofremos. Porque muitas vezes, quando surge um problema, você fala: ah, mas alguém me atrapalhou, alguma coisa ruim está perto de mim. Não, são os nossos próprios problemas, os nossos inimigos ocultos, que está dentro de nós, foram armazenados dentro de nossa consciência durante muitos séculos. E por isso, ainda hoje, nos atormenta. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda a conviver e a descobrir em nós mesmos quem somos. Nós não sabemos ainda quem somos. E muitas vezes entramos em atrito conosco mesmo. Isso já aconteceu comigo. Eu entrei em atrito com o meu eu para poder expurgar de mim certos atos e atitudes que eu não queria mais para mim. E isso acontece com todos nós. Por isso que é importante nós tomarmos conhecimento de quem somos. O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Esse autoconhecimento de si mesmo nos leva a conhecer também o nosso semelhante, a respeitar melhor o nosso semelhante. Porque uma vez que eu conheço o meu eu, ele não é diferente de vocês. O nosso eu são todos iguais. A única diferença está no livre-arbítrio. Cada um segue o seu caminho, a maneira que ele quer, a maneira que ele acha que está correto. E está certo, ele não está errado por isso. Mas quando nós tomamos conhecimento dessa verdade, nós percebemos que tem muita coisa que nós precisamos aprender. E uma delas já é essa, respeitar melhor o seu semelhante. Que nós não fazemos isso. Até pelo que eu acabei de dizer. Por projetar no outro um erro que é nosso. Isso nós não devemos fazer. Mas tudo vem na sua hora certa. Porque de nada adianta você falar: não, eu vou fugir disso, eu não vou fazer mais isso. Não, isso tem que vir naturalmente com a sua aceitação. Porque se você vai querer forçar, não, ele vai ficar com você na sua consciência do mesmo jeito. Ou mais hoje ou mais amanhã. Isso voltará à tona outra vez. Então isso só é eliminado de nós quando nós aceitamos como sendo nosso aquilo que nós queremos tirar. Não é só porque eu falei para você que você deve tirar, não, você fez isso, você fez aquilo, então eu vou tirar, eu vou eliminar isso de mim. Eu não quero mais isso para mim, não vou fazer mais isso. Não é bem assim. Nós temos que entrar em reflexões, conhecer o nosso eu. É através desse autoconhecimento que nós vamos descobrindo em nós tudo isso. Todo esse nosso passado está armazenado dentro de nós. É ruim? Sim. Não é nada bom estar lá dentro. Assim como o nosso passado, né? Se alguém aqui fosse conhecer o seu passado desde a sua primitividade, olha, acho que ninguém ia gostar, viu? Eu já fiz alguma dessas experiências, já tive alguma dessas experiências, e olha, é difícil, viu?
apesar de eu me preparar para isso, mas é difícil. E não foi das mais feias não, hein? Lá atrás, bem antes de Jesus, 2.500 anos antes de Jesus, quando ainda vivíamos nas cavernas, era bem mais feia a coisa. A nossa evolução era praticamente zero, né? Nada. Mas tudo isso serviu para que nós chegássemos aonde estamos. E se você olha o mundo com os olhos do mal, enxergando tudo errado no mundo, não é bem assim. É porque nós olhamos na nossa periferia. Temos que ter olhos global e ver que o mundo não é nada disso. Somos nós. Nós que fizemos tudo errado. Mas não podemos nos condenar por isso, porque é através dos erros que nós vamos aprendendo. Temos que dar graças a Deus a esses erros. Por isso Jesus já nos dizia: vá e não peque mais. O que significa? Vá e não erre mais. Errou, aprenda com o erro. O erro é útil, mas nós temos que aprender com ele. E também não devemos nos martirizarmos pelos erros, pelos nossos erros, porque isso nos incomoda muito no além-túmulo. Eu até falo para as pessoas: vamos nos preparar e virar a página de tudo aquilo que nos incomoda ainda, que fizemos de errado, que agredimos alguém, que ferimos alguém. Tá bom, ferimos. Ore a Deus e vire a página. Numa próxima encarnação, provavelmente nós vamos corrigir esse erro. Muitas vezes nem vai adiantar você ficar se martirizando, porque isso só vai prejudicar você mesma. Porque não vai resolver. O meu martírio não vai eliminar essa culpa que eu trago comigo. De jeito nenhum. Então o que é que eu tenho que fazer? É deixar de lado. Entendeu? Não que eu vá esquecer e aquilo fique por isso mesmo. Não. A natureza não dá salto. Nós vamos ter que corrigir um dia aquilo. Aquele erro vai ser corrigido. Nós infringimos as leis naturais da vida. Então nós temos que corrigir isso. E para isso, vamos nos preparar melhor, deixando de lado essas perturbações, aquilo que perturba a nossa mente. Vamos limpar a nossa mente para que possamos receber as orientações divinas. Se você congestiona a sua área, a sua áurea, como é que você pode receber as informações que vêm do alto, que vêm para nos ajudar? Se nós congestionamos, nós não vamos ouvir, nós não vamos perceber, não vamos sentir essas orientações que vêm para nós. Por isso é importante que façamos isso. Esqueçamos. Errei, eu não vou trazer o passado de volta. Por que eu vou ficar me martirizando? Não é verdade? Não, vamos deixar de lado. Amanhã será outro dia. Então eu errei, vou começar a corrigir. A partir daquele erro,
vou pôr em prática o bem que eu posso fazer, que eu tenho condições de fazer, e deixa aquele passado de lado. Outra coisa também, que nós, seres humanos, ao chegar aqui na Terra, nós esquecemos tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer, os nossos deveres aqui na Terra, que para isso nós viemos aqui. Que a Terra, eu costumo dizer o seguinte: a Terra não é um lugar de santo. Aqui não tem santo, aqui é um lugar, sim, de produzir o santo, não é verdade? Aqui, se purificar, é um local de purificação, onde nós viemos para corrigir os nossos erros. Por isso, vamos procurar dar de nós o melhor, procurar descobrir quem somos, a que viemos, para que possamos, aos poucos, ir recordando aquilo que combinamos antes de vir aqui e que devíamos fazer. E muitos de nós não estamos fazendo. Isso é com muitos de nós. Eu, ainda jovem, eu recebia cobranças da minha consciência. Eu procurava descobrir o que estava faltando em mim, o que eu precisava fazer que eu não estava fazendo. Eu não conseguia encontrar aquele dever que eu tinha de cumprir aqui na Terra. Eu falava para mim mesmo: eu não posso ir embora sem antes fazer aquilo que eu tinha que fazer. E o tempo foi passando, eu fui ficando velho, como já estou. Mas agora, em 2004, através do Espírito Caibaixudo, eu recebi informação de que eu ia receber uma faculdade, uma nova faculdade. E eu aguardava essa faculdade, imaginando ser uma outra. E fui aguardando, os anos foram passando. Em 2012 para 2013, eu resolvi escrever esse livro. E comecei, escrevendo e pesquisando, na doutrina, muitas coisas que eu coloquei aqui. E fiquei um ano para escrever esse livro aqui. Quando eu estava terminando esse livro, já veio na minha mente, já me passaram o nome do segundo livro. Eu falei: nossa, mas nem terminei, já está começando outro. Bom, aí eu me dei conta de qual seria a faculdade que o Caibá me indicava. E passou, a cada 30 dias eu escrevia um livro desse, com 168 páginas, 170 páginas. E eu fiquei abismado com aquilo, porque para quem ficou um ano para escrever o primeiro, de repente a cada 30 dias saiu um livro. Mas é você abrir as suas portas para aquilo que nós precisamos ouvir dos nossos mentores. Nossos mentores espirituais estão ao nosso lado, sempre colaborando conosco, nos ajudando, facilitando as coisas para nós. Não que ele venha nos dizer o que temos que fazer, fazer aquilo por nós. Não, nós não devemos esperar isso do mundo espiritual, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós estamos aqui para aprender. Então, se ele chegar aqui e me ensinar, me explicar tudo que eu tenho que fazer, que mérito eu tenho na minha evolução?
Nenhuma. E se nós evoluímos, não é por mérito da espiritualidade. O mérito é só nosso, através das nossas múltiplas existências. Nós adquirimos todas essas experiências que nós temos até hoje. E devemos ter muito mais. Só depende de cada um se quiser apressar um pouco o seu desenvolvimento, a sua evolução. Porque muitos de nós já nos encontramos capacitados para fazer isso que eu acabei de dizer, para descobrir quem somos, para voltar para dentro de si e buscar esse grande tesouro que existe dentro de nós, que é a sabedoria. Porque muitos imaginam que a nossa sabedoria está ligada a um banco de universidade, e não é verdade. A nossa verdadeira sabedoria está dentro de cada um de nós, e só depende de nós mesmos buscarmos esses conhecimentos, essa verdadeira sabedoria. Eu não quero dizer com isso que a universidade não devemos fazer a universidade. Não, sim, por que não? Vamos desenvolver o nosso intelecto. E através desse desenvolvimento, nós também podemos ser facilitados na compreensão espiritual, desde que queira. Desde que queiramos, não? Porque se você faz uma universidade, se forma e tem 2, 3, 4, 5, 6 formaturas, aí se acha, se enche de orgulho, de egoísmo, e duvida até das palavras de Deus. Não, eu sei tudo, não preciso saber mais nada, eu sei tudo. Aí esse não vai aprender mais nada, esse nunca vai ser um sábio, esse fechou as portas para ele mesmo. Ao contrário, nós devemos abrir essas portas, se quisermos ser sábio um dia. Se isso não é feito, nós vamos ficar indo e voltando muitas vezes aqui no planeta. Voltando à parte mal que eu citei anteriormente, isso muita gente ignora. Os seres que estão entre nós, nos prejudicando, nos atingindo, nos causando horrores, né? Nós não queremos aceitar isso, mas isso é de fácil compreensão. Deus, sendo misericordioso, Ele dá oportunidade a todos. E esses irmãos que estão entre nós hoje, é essa dávida de Deus, que estavam esses irmãos nas trevas profundas há séculos, e Deus, pela sua misericórdia, vendo que a terra passa pelas suas últimas horas, pelos seus últimos instantes, deu essa oportunidade pela reencarnação a esses irmãos que aí estão. Cabe a nós respeitar a sua maneira de agir e compreender. E se ele está no erro, ele vive a sua evolução, a sua condição de enxergar, a sua maneira de ver a vida é aquela. Nós continuamos a nossa evolução. Ele ficou para trás. São irmãos que viveram conosco em vidas passadas, mas se envolveram muito com os erros, a ponto de descerem as trevas.
E nós sabemos também que esses irmãos, ao chegar aqui, ele não vai encontrar ambiente. Por mais que façamos por eles, eles trazem na sua consciência aquilo que eles aprenderam. Por mais que a gente procure ensinar, ele não chegou lá, ele não atingiu aquele estágio de conhecimento e entendimento. E nós, o nosso conhecimento, aliás, a nossa evolução é do tamanho dos nossos conhecimentos. Esses irmãos não têm. E nós temos que ter misericórdia desses irmãos. É difícil? É muito difícil. Mas façamos o possível para respeitá-los, porque ele não sabe o que faz, como dizia Jesus. Esses não sabem o que dizem e não sabem o que fazem. Devemos ter compaixão. Vocês já ouviram falar em anjos da guarda desencarnados? Aliás, encarnados? Acho que ninguém ouviu falar disso, não é? Está aqui entre nós. Todos nós somos anjos da guarda encarnados. Porque Deus provém a tudo. E toda hora que um está passando por uma necessidade, sempre tem um anjo da guarda aqui que vai ajudá-lo, que vai socorrê-lo. Então, por isso, somos todos anjos da guarda, que através da caridade, da compaixão, vamos ajudar o semelhante. Esses são os anjos da guarda que estão sempre ao nosso lado. Porque muitas pessoas às vezes dizem assim: ah, mas por acaso eu estava passando por essa situação e veio um anjo